Bom dia de novo. Veja só, nós vamos estudar a terceira fase, a gente pode se dizer, da Era Vargas, que é o Estado Novo. Professor, o que foi o Estado Novo? Não se esqueçam disso, foi a ditadura do governo Vargas. Então, Vargas foi um ditador aqui no Brasil durante 8 anos, de 1937 até 1945. Então, Vargas ele foi um ditador. Então, veja só. Como é que Vargas ele deu um golpe? Foi um golpe também. O Estado Novo foi um golpe. Professor, mas como é que ele deu esse golpe? Esse golpe ele deu da seguinte forma. Como eu expliquei a vocês a semana passada, sobre o levante que ocorreu nos quartéis, chamado de o levante da comunista, ok, pessoal? Então, esse levante que foi feito, a intentona comunista, o levante comunista, Vargas usou aquele levante como uma desculpa para ficar mais tempo no poder. Porque o levante foi em 35. Veja só, as eleições era para ter ocorrido em 38. Mas Vargas gostou tanto do poder, pessoal, que ele utilizou esse levante como uma desculpa para continuar no poder. E veja só o que ele fez. Ele fez o seguinte, minha gente. Ele pegou esse levante e começou a fazer um discurso, olha, de uma ameaça comunista, o período vermelho, começou a trabalhar esses discursos. Veja só, em 1937, os jornais, em novembro, publicaram um plano que tinha sido descoberto. Esse plano foi chamado de Plano Cohen. Era um suposto plano comunista para tomar o poder no país. Ok? Esse nome Cohen foi por causa de um socialista na Hungria chamado Ben Cohen. Então, eles deram esse nome. Então, veja só o que ocorreu. Foi publicado, então, veja só, isso foi no dia 3 de novembro, que isso foi descoberto. E uma semana depois, pessoal, no dia 11, 8 dias depois, Vargas promoveu o estado de sítio. Como eu disse a vocês, pessoal, na outra aula, o estado de sítio é o quê? Suspensão temporária de certos direitos e garantias individuais. Então, Vargas promoveu isso, foi nas cadeias de rádio, na época, e instaurou, pessoal, o que nós chamamos de Estado Novo. Então, no dia 10 para o dia 11 de 1937, Vargas instaurou, pessoal, o Estado Novo. Então, o Estado Novo é conhecido como a ditadura de Vargas. Então, Vargas se transformou, o quê, pessoal? Um ditador, deu um golpe. Em 1938, não teve as eleições para a presidência. Os seus poderes foram ampliados e Vargas governou por 8 anos dessa forma. Então, veja só, alguma dúvida sobre esse início da era Vargas, de Getúlio Vargas, pessoal? O Estado Novo, alguma dúvida, alguma pergunta? Então, veja só, pessoal. Continuando aqui, o que Vargas fez nesse período? Nesse período, Vargas ele fez o seguinte, uma das maiores preocupações que Vargas tinha nesse período era justamente o quê? Criar leis para aproximar os trabalhadores deles, aproximar os trabalhadores perto deles, perto do Estado, para que não houvesse o quê, pessoal? Não houvesse muitas revoltas
muitas manifestações contrárias ao governo dele. Então, ele fez isso. Ele se aproximou da classe trabalhadora e fez o quê? Fez diversas leis que aproximou os trabalhadores, os sindicatos, para apoiar o quê? O seu governo. Veja só, vou dizer uma coisa aqui, ó. Vargas, ele fez a CLT, que foi a consolidação das leis trabalhistas no Brasil, que é a lei que vigora até hoje, pessoal, sobre a questão do trabalho no Brasil, as leis trabalhistas no Brasil, e ele se inspirou, Vargas se inspirou, pessoal, na Carta de Lavoro, que foi a carta de trabalho, pessoal, feita por Mussolini em 1929 na Itália. Então, Vargas se inspirou, pessoal, em Mussolini na questão do quê? Das leis trabalhistas no Brasil, para aproximar o povo. Segundo, Vargas também, pessoal, ele fez a questão do recolhimento do imposto sindical. Esse recolhimento do imposto sindical, por exemplo, pessoal, ele acabou o ano passado. O ano passado acabou esse imposto sindical. Por exemplo, eu sou sindicalizado, eu pago se eu quiser. Se eu não quiser, eu não pago. Porque esse imposto aí, pessoal, ele foi retirado dos trabalhadores o ano passado. Foi colocado no governo de Getúlio Vargas, para vocês terem uma ideia, passou esses anos todinho e quando foi o ano passado, esse imposto ele foi retirado. No ano passado foi tirado esse imposto sindical. Você paga se você quiser. Então, veja só. Vargas criou o Ministério do Trabalho, como eu disse a vocês. Ele fortaleceu esse Ministério do Trabalho. Vargas também, pessoal, além da CLT, como eu disse a vocês, a consolidação das leis trabalhistas, Vargas ele fez diversos direitos, pessoal, que beneficiam os trabalhadores. Por exemplo, as 8 horas diárias para você trabalhar, as 8 horas diárias. Depois disso é o quê? É a hora extra. Você tem que receber pela hora extra. Igualdade salarial entre homens e mulheres. Salário mínimo. Por exemplo, o salário mínimo que Vargas propôs aqui, pessoal, é diferente do salário mínimo que nós temos hoje, por exemplo. Se a gente fosse colocar, pessoal, o dinheiro daquela época que se chamava Cruzeiro Real, que se chamava o dinheiro daquela época, se fosse para colocar, pessoal, hoje era equivalente mais ou menos a 5 salários que nós recebemos hoje, 5 salários mínimos. Então, por volta de quê, professor? De 5 mil quebradinho. Se a gente fosse botar o valor, tá entendendo, do dinheiro, se fosse no real de hoje. Então, veja só, ele proibiu crianças menores de 14 anos trabalhar, garantiu férias, aposentadoria, licença maternidade e paternidade. Então, veja só, o adicional para as atividades insalubres, que são atividades, pessoal, por exemplo, que a pessoa possa vir se adoecer. Então, veja só, pessoal. Então, essas leis trabalhistas, elas marcaram muito a vida dos trabalhadores. Então, o Brasil ganhava com essas leis trabalhistas, porque é o seguinte, as leis trabalhistas, vocês sabem muito bem, isso foi um fruto de um trabalho, pessoal, que veio desde a Inglaterra. Quando a gente estudou, por exemplo, o ano passado, a maioria de vocês estudaram comigo, a Revolução Industrial, a gente viu a luta dos trabalhadores. E essas lutas dos trabalhadores, pessoal, elas foram decorrendo ao longo de décadas e passando séculos para eles conseguirem o quê? Esses direitos. E a maioria desses direitos, pessoal, no mundo, eles só conseguiram, preste atenção, eles só conseguiram só depois da Primeira Guerra Mundial, com a invenção da OTI, que é a Organização Internacional do Trabalho, que hoje, pessoal, ela faz parte da ONU, a OTI. Então, veja só, pessoal. Então, não foi tão fácil assim. E no Brasil, ela só chegou através, pessoal, do governo Vargas,
e principalmente no Estado Novo. Alguma dúvida nessa primeira parte aí, pessoal? Alguma pergunta? Veja só, mesmo Vargas, ele era conhecido até como o pai dos pobres e a mãe dos ricos, tá entendendo, pessoal? Ele tinha esses dois apelidos, era chamado o pai dos pobres e a mãe dos ricos. Então, veja só, mesmo assim, Vargas, nesse governo de 37 a 45, pessoal, ele utilizou instrumentos de repressão e de censura. Vargas, no Estado Novo, pessoal, prendeu muita gente, matou muita gente. Então, muitas pessoas foram perseguidas, muitas pessoas foram mortas, pessoal. Então, foi uma ditadura feroz. Ele se espelhava muito em Mussolini. Para vocês terem uma ideia, pessoal, no início da guerra, a guerra começou em 39, como a gente estudou a Segunda Guerra Mundial, começou em 1939. Para vocês terem uma ideia, Vargas, ele no início da guerra, ele era aliado de Mussolini. Ele compartilhava com as ideias de Mussolini, para vocês terem uma ideia. Vargas mudou depois de lado por pressão dos Estados Unidos, e os Estados Unidos ofereceram algumas garantias para o Brasil. O Roosevelt, por exemplo, que era o presidente dos Estados Unidos naquela época, ele veio ao Brasil. Veio no Brasil, só não estou enganado, 3 vezes. Ele veio ao Brasil 3 vezes quando Vargas governou o Brasil nessa época aqui, para conversar com Vargas. E no período da guerra ele andou em diversas instalações militares, principalmente aqui do Nordeste, Natal, Recife, João Pessoa, tá entendendo? Ele visitou várias instalações militares aqui para enviar os navios, os soldados, tá entendendo? Daqui. Então, veja só, pessoal. Então, o Vargas, ele foi um ditador muito feroz. Para vocês terem uma ideia, quais foram os órgãos de repressão, professor, de censura que Vargas utilizou nessa época? Órgãos do governo. O primeiro deles, pessoal, vai ser a Delegacia de Ordem Política e Social, que era conhecida como DOPS. Era conhecida como DOPS. Esse DOPS ele foi criado em 1924. Ele foi criado antes do governo de Vargas. Veja só, mas o que era esse órgão? Esse órgão era para a sua atuação era o quê? Era para reprimir as revoltas, reprimir os comunistas, reprimir os opositores do governo, tá entendendo? Revoltas, no início eram os comunistas e opositores do governo, mas depois, pessoal, com a Segunda Guerra Mundial, ele também reprimiu judeus, integralistas, simpatizantes do nazismo e fascismo. Quando ele passou a apoiar os Estados Unidos, pessoal, também eles passaram a reprimir essas pessoas, japoneses, para vocês terem uma ideia, por exemplo, disso aí que eu estou falando. Vargas instituiu uma lei que era proibido você falar alemão, italiano e japonês, porque aqui no Brasil, principalmente na região sul e sudeste, havia muitos imigrantes de italianos, de alemães, de japoneses, havia muitas colônias, muitos imigrantes deles aqui no Brasil. Então, Vargas instituiu o quê? Se eles falassem, eles eram presos, eles eram torturados, pessoal, e eles eram mortos. Então, eles não podiam falar. Eu não sei se vocês já foram na região sul do Brasil, mas na região sul do Brasil, por exemplo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, tem muitas cidades que foram fundadas por imigrantes de alemães, de italianos, de japoneses, que fundaram várias cidades. E nessas cidades, eles falam 2 línguas. Eles falam português e falam o quê? Ou o alemão, no caso, se foi fundada pelos alemães, ou numa cidade que foi fundada pelos italianos, ou se não, uma cidade fundada pelos japoneses. Eles falavam, até hoje, são cidades bilíngues. Quando eu fiz uma excursão, por exemplo, no Sul, há 14 anos atrás eu fiz,
por exemplo, eu fui a algumas dessas cidades. Foi uma excursão de 15 dias que eu fui com o pessoal daqui de Santa Cruz. A gente passou por algumas dessas cidades. Eu achava engraçado o seguinte, as televisões de lá, pessoal, por exemplo, as transmissões locais, os rádios locais, eles falavam nas duas línguas. Falavam, por exemplo, eu fui numa cidade, Pomerode, que é uma cidade de Santa Catarina, pessoal, onde é uma cidade que tem a questão dos queijos, está entendendo? Eles fazem muitos queijos diferentes. Nessa cidade, por exemplo, eu fiquei surpreendido. O rádio, por exemplo, na cidade, naqueles alto-falantes, sabe? É uma cidade pequena, e eles falando em alemão, tá entendendo? Falando em alemão. As escolas de lá, eles falam os dois idiomas, tá entendendo? Naquela época estava iniciando o quê? Os blogs, tá entendendo? Naquela época já tinha a iniciativa dos blogs, eles falavam em alemão, o jornal da cidade também, o jornal impresso da cidade. Então, veja só, então Vargas, ele proibiu, então ele reprimia as pessoas. Para vocês terem uma ideia, os meninos que gostam de futebol aí, o Palmeiras, por exemplo, não era chamado Palmeiras, ele era chamado de Palestra Itália. Ele foi fundado pelos italianos, como o Cruzeiro em Minas Gerais. Era chamado Palestra Itália Paulista e o Palestra Itália Mineiro. Com essa determinação de Vargas, por exemplo, essa determinação que Vargas pôs, eles tiveram que mudar o nome. O Palestra Itália se transformou em Palmeiras, a gente conhece hoje, e o Palestra Paulista, né? E o Palestra Itália Mineiro se transformou em Cruzeiro. Mas eles tiveram que modificar o nome justamente por causa dessa lei de Vargas aí, que Vargas matou muita gente. Tem muitas histórias, é porque essas histórias, pessoal, não estão no livro de vocês, não. Alguns, como é que se diz, historiadores, as suas teses, por exemplo, de monografias, para conseguir os títulos, eles teve alguns que fizeram essas histórias aí de muitos japoneses, por exemplo, no interior de São Paulo, foram presos, torturados pelo DOPS, tá entendendo, de Vargas. Muitos alemães, muitos italianos foram torturados, pessoal. Então, tem várias histórias. Então, Vargas prendeu diversas pessoas e matou diversas pessoas na cadeia, viu? Além disso, pessoal, além disso, tinha o DIP. O DIP era o quê? Era o Departamento de Imprensa e Propaganda. Ele tinha a tarefa do quê, pessoal? De difundir a ideologia do regime de Getúlio Vargas nas camadas populares. Mas isso deveria ter o quê? Uma organização, uma coordenação, uma orientação. Vargas, ele mandava fazer muitas cartilhas. No livro de vocês, por exemplo, na página 305, tem uma cartilha que era dedicada ao quem? Aos jovens naquela época. E eram distribuídos nas escolas, viu, pessoal? Essas cartilhas. Vargas fez diversas cartilhas fazendo propaganda do seu governo, orientando os jovens, por exemplo. Então, tem a capa de um deles aí no livro de vocês, na página 305. Ele também, pessoal, promoveu o controle, a centralização, pessoal, dos programas, por exemplo, de rádio, naquela época. Então, no governo de Vargas, o rádio, pessoal, ele se transformou em uma concessão do governo. Por exemplo, para você ter uma rádio hoje, para você montar uma rádio hoje, ou você pede ao governo uma concessão, ou você compra a concessão de uma pessoa que já tem uma rádio. Mas você só... E televisão também, viu, pessoal? Só tem rádio e televisão se você comprar a concessão ao governo. Não é nem comprado, pessoal. É um arranjado que é feito com os políticos. Para vocês terem uma ideia. E tem uma lei, para vocês verem que isso é tão grave, esse negócio, que foi constituído na era de Vargas até hoje. É um negócio tão grave, para vocês terem uma ideia, que eles estão querendo fazer isso com a internet. Vocês imaginam se a internet for uma concessão do governo? Que a pessoa vai ter que pagar o governo, além de pagar o provedor, vai ter que pagar o governo, o imposto. Vocês imaginam? Para ter acesso à internet.
Então, é bem complicado, viu, minha gente? É bem complicado mesmo isso aí. Então, Vargas concentrou. Por que ele concentrou, professor? Para ter a mídia nas suas mãos. Naquela época, a mídia era isso. E a mídia, ela tem um poder, pessoal, de controlar as pessoas, de disseminar, pessoal, aquilo que os poderosos querem. Então, Vargas controlou isso aí e fazia propagandas, pessoal, através de grandes jornais, no rádio, por exemplo, a Rádio Nacional, que hoje é a Rádio Globo, por exemplo. Depois ela foi vendida e se transformou na Rádio Globo, que nós conhecemos hoje. Essa Rádio Nacional, por exemplo, pessoal, ela recebia verbas do governo. Recebia verbas do governo, pessoal, e Vargas controlavam a questão da cultura, controlava a questão, pessoal, do comportamento através do rádio. Então, nós chamamos até essa fase, pessoal, chamada de a era do rádio, ou as ondas do rádio, no governo de Getúlio Vargas. Getúlio Vargas criou um programa chamado a Hora do Brasil, que hoje se chama A Voz do Brasil, que é o quê? É um programa de rádio que tem até hoje. E esse programa, pessoal, ele o quê? Ele faz propagandas do governo, as ações que o governo faz. Ok? Então, Vargas, ele enalteceu seu regime através do quê? Do lançamento desse programa em 1938, A Hora do Brasil. Em 1962, eles tiraram o nome A Hora do Brasil e passou a ser chamado Voz do Brasil, que é a mesma coisa, pessoal, que é transmitida até hoje nas rádios. Antigamente, pessoal, até o ano retrasado, até 2018, ele era transmitido de 7 horas da noite às 19 horas. Mas no governo de Michel Temer, ele flexibilizou o horário de sair. Então, eles passam, às vezes, mais tarde desse horário, por causa dessa flexibilização que houve durante o governo de Temer. Mas faz propaganda do governo federal. Alguma dúvida, pessoal? Alguma pergunta sobre isso aí? Alguma pergunta? Alguma dúvida, minha gente? Alguma dúvida? Veja só, para eu concluir, Fala, seu Sextão. pessoal, o fim do Estado Novo, veja só, Vargas, em 1941, ele aliou-se aos Estados Unidos. Por que ele se aliou aos Estados Unidos, professor? Que o senhor falou aí que ele compactava das ideias de Mussolini e de Hitler no início da guerra. Por quê? Veja só. O Roosevelt veio aqui, pessoal, e ofereceu garantias ao Brasil. O que foi essas garantias? Principalmente a base industrial do Brasil. Veja só, para ter indústria no Brasil, você tem que ter as indústrias de base. E o que seriam essas indústrias de base? São as indústrias que vão fazer o quê? As outras indústrias. Essas indústrias de base seriam o quê? Ele queria uma companhia para retirar, pessoal, minérios do solo e a outra para transformar esses minérios, pessoal, em equipamentos para a construção das indústrias aqui no Brasil. E Getúlio Vargas fez esse acordo com o Roosevelt. E Getúlio Vargas mudou o seu lado da guerra. Passou a apoiar os aliados, saiu do eixo e passou a apoiar os aliados. E Roosevelt por exemplo, deu dinheiro, emprestou muito dinheiro ao Brasil e deu também dinheiro ao Brasil. E o Brasil fez duas importantes empresas que existem até hoje, mas não são mais do Estado. Elas não são mais do Estado, não são mais empresas estatizadas. Que foi a Companhia do Vale do Rio Doce, que nós chamamos hoje de Vale, que ela retira minérios aqui no Brasil, e a Companhia Siderúrgica de Volta Redonda, aonde que pega esses minérios e transforma em equipamentos, pessoal,
para a indústria. Então, veja só, então essas empresas, elas foram o quê? Criadas durante o governo de Vargas, no período da Segunda Guerra Mundial, nesse Estado Novo. E isso ajudou o quê? Ao Brasil deixar de ser só um país agrário e passar a ser um país o quê? Industrial, até hoje. Essas empresas, pessoal, não pertencem mais ao Brasil, elas foram, elas foram privatizadas no governo de Fernando Henrique Cardoso, em 1997. Elas foram vendidas, pessoal, a um preço muito baixo na época, tá entendendo? Empresas estratégicas que hoje estão nas mãos dos investidores estrangeiros. Isso aí, pessoal, eu vou falar para vocês num assunto lá na frente, quando a gente estiver vendo atualidades, que é um dos últimos assuntos que a gente estuda no final do nono ano. Então, veja só, pessoal. Então, o Brasil, ele fez essa troca de moeda, o Brasil apoiou os Estados Unidos, entrou na guerra, e veja só, e declarou guerra aos nazistas e aos fascistas, em 1942. Então, veja só, mandou tropas para a Segunda Guerra Mundial, mandou tropas para a Segunda Guerra Mundial. Essas tropas foram conhecidas como Força Expedicionária Brasileira, chamada de FEB, tá entendendo? A FEB, tá entendendo? Não é um palavrão não, viu, pessoal? Não é um palavrão não, é as iniciais. Então, a FEB. Então, foram para a guerra. Para vocês terem uma ideia, pessoas daqui da nossa região foram para a guerra. Aqui nós temos, por exemplo, um Santa Cruzense que foi para a guerra e morreu lá. Colocaram até um nome de uma rua em homenagem a ele, que é o Otávio Aragão. Aquela rua chamada Cabo Otávio Aragão. Ele foi um soldado brasileiro, Santa Cruzense, que foi para a guerra e morreu na Batalha de Monte Castelo. Na Batalha de Monte Castelo. Como teve outros aqui também que foram da região de Jataúba, de Brejo da Madre de Deus, de Itaquaritinga. Foi em torno de 20 soldados para a guerra, mas eles não chegaram, só 3 que chegaram o quê? A lutar contra os nazistas, pessoal, no Monte Castelo. Os outros ficaram nos navios, mas também são considerados o quê? Heróis de guerra. Não foram para o fronte de batalha. Só o Otávio Aragão que morreu. Os outros 2 sobreviveram. Então, veja só, pessoal. Então, pessoal, o Getúlio Vargas, pessoal, então, ele saiu dos nazistas e foi para o lado do quê? Dos aliados, se tornou vencedor da guerra, junto com os aliados, com a derrota dos nazistas, só que depois que a guerra terminou, em agosto, pessoal, com as 2 bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki, no Japão, o povo brasileiro aqui, pós a Segunda Guerra Mundial, passou a criticar o governo de Vargas de forma muito forte. Então, essas manifestações, elas iniciaram em Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte. Principalmente, pessoal, pela União Nacional dos Estudantes, a UNE. Existe até hoje a UNE. Então, a UNE, em Minas Gerais, fez uma carta que ficou conhecida, a Carta dos Mineiros, de protesto contra o governo de Getúlio Vargas. E qual era a principal crítica? Era o seguinte: como é que Vargas, aqui no Brasil, como um ditador, que matou muita gente, prendeu muita gente aqui, lutou na Segunda Guerra Mundial, o Brasil lutou na Segunda Guerra Mundial, e ele, para o quê? Para derrotar ditadores sanguinários que existiam na Europa. E ele sendo um aqui no Brasil. Então, isso é o quê? Uma contradição. Então, começou o quê? Essas manifestações. Então, essas manifestações iniciaram em Minas Gerais, através da UNE, pessoal, a UNE Mineira, com essa carta dos mineiros, e isso se espalhou, pessoal, por todo o Brasil. Então, veja só, no final
de outubro, em 29 de outubro de 1945, Vargas foi forçado a renunciar. Ele não renunciou porque ele quis, não, viu, minha gente? É porque houve muitas pressões sobre Vargas. Essas pressões também diziam que o Brasil lutou ao lado também da União Soviética, que tinha a questão do comunismo, tinha a questão ligada a Vargas. Então surgiram diversas histórias nessa época. Então veja só, então Vargas, pressionado pelos inimigos políticos, que era boa parte da elite brasileira, que era associada aos Estados Unidos, forçou a sua renúncia. Então, ele renunciou no dia 29 de outubro de 1945. Ele renunciou. Veja só, nesse período que ele renunciou, pessoal, que ele foi botado para fora, ele foi colocado para fora, quem assumiu a presidência da República nessa época? Veja só, Vargas não tinha vice. Vargas não tinha vice durante o período do Estado Novo. Ele não tinha um vice. Quem assumiu foi o presidente do Supremo Tribunal Federal, o STF. Então, o nome dele era José Linhares. Então, José Linhares assumiu a presidência da República e governou o Brasil, pessoal, por 2 meses, assim a gente pode se dizer. 2 meses e meio ele governou o Brasil. Ele instituiu eleições diretas para a presidência da República, instituiu os novos partidos que foram criados naquela época. Por exemplo, o Vargas ele criou 2 partidos. Criou o Partido Social Democrático, o PSD, e criou o PDT, o Partido Trabalhista Brasileiro. Então, foi criado também a UDN, a União Democrática Nacional, foi criado o PCB, o Partido Comunista Brasileiro. Ele não foi criado, não, ele foi refundado, ele tinha sido extinto na época de Vargas. Então, veja só, foram criados alguns partidos. Houve a eleição, e veja só, e nessas eleições, quem venceu foi Eurico Gaspar Dutra, que era um general, pessoal. Ele ganhou as eleições pela coligação, pessoal, PSD e PSB, contra o brigadeiro Eduardo Gomes, que era da UDN. E Edu Fiuza, que era o candidato do Partido Comunista. Então, veja só, pessoal. Dutra venceu as eleições com a votação de 55% da população brasileira e ele só teve o apoio de Vargas, pessoal, na última hora, na última semana, uma semana antes da eleição, Vargas apoiou ele. E Vargas, nessa eleição aí, ele foi candidato ao Senado. Ele se elegeu como senador no Rio Grande do Sul. Foi candidato ao Senado, que ele era do Rio Grande do Sul, e ele venceu as eleições para o Senado. Então, o Gaspar Dutra, pessoal, o general Dutra, ele vence as eleições e assume a presidência da República. E veja só, ele e os parlamentares que foram eleitos, os deputados e senadores que foram eleitos nessa eleição, eles fazem o quê? Uma nova Constituição, que é a Constituição de 1946. A Constituição que substituiu a Constituição do Estado Novo, de 1937. Então, é a 4ª Constituição da República e a 5ª no Brasil. Então, essa Constituição de 1946. O governo de Dutra, pessoal, Dutra assumiu no dia 31 de janeiro de 1946, perdão. Ele se alinhou aos Estados Unidos, porque aqui nesse período da história nós vamos ter, pós-Segunda Guerra Mundial, o conflito conhecido como Guerra Fria.
Nós vamos estudar esse assunto na terceira unidade, a Guerra Fria. Então, Dutra se aliou aos Estados Unidos e rompeu relações diplomáticas, pessoal, com a União Soviética, cassou o PCB, Partido Comunista Brasileiro, cassou os mandatos dos deputados e senadores que foram eleitos por esse partido. Como eu disse a vocês, criou a nova Constituição, fez alguns planos, como o Plano SALT, que era para o desenvolvimento dos transportes, da alimentação, da saúde. Só que o governo de Dutra, pessoal, ele vai ser marcado por uma recessão, por uma crise econômica. Dutra, ele gastou muitas reservas que foram deixadas do governo Vargas. O que são reservas? Dinheiro que foi ganhado, tá entendendo? Dinheiro em caixa, que está lá em caixa na poupança do governo brasileiro. E Dutra, ele gasta muito esse dinheiro. Há uma recessão muito grande, há uma crise econômica muito grande no Brasil, e ele não consegue controlar a inflação no Brasil. Veja só, pessoal, no final do governo de Dutra, Dutra muito desgastado, tinha rompido já com Vargas, e veja só, e a população, boa parte da população, passaram o quê? Chamar, pessoal, eu posso dizer assim, Getúlio Vargas de novo. Começaram a aclamar Getúlio Vargas, começaram a chamar Getúlio Vargas de novo. Então, Getúlio Vargas, ele aparece como candidato. Então, uma parte da elite constrói, costura a candidatura de Vargas. Vargas agora com mais de 70 anos. E veja só, e Vargas é candidato à presidência da República em 1950. E Vargas, ele vence as eleições, ele derrota o candidato de Dutra, naquela época não se tinha reeleição, ele derrota o candidato de Dutra, porque Vargas ainda tinha um prestígio muito grande, muito forte na política, e ele vence as eleições de 1950. Ok, minha gente? Veja só, na outra aula eu vou continuar falando, pessoal, desse segundo governo de Vargas. Vou continuar falando desse segundo governo de Vargas, minha gente.